prova, para o pessoal que começou agora, vai achar um pouco estranho, mas só caiu praticamente sinais vitais, mas é porque foi o conteúdo, os primeiros conteúdos que a gente estudou. Algumas dessas provas não são para fisioterapia, mas a maior parte eram. Mas são as perguntas que eu encontrei aí de processo seletivo para que caia sinais vitais, tá bom? Não é tão difícil, não. A maior parte delas só precisa estar com o conteúdo ali mais fresquinho na cabeça. Na próxima prova, que já está pronta, eu já vou deixar com vocês, deixa eu pensar, encerrando esse assunto de respiratório, a gente deve encerrar hoje ou no máximo na próxima, eu já deixo com vocês. Aí vocês vão perceber que é um pouquinho mais específico para fisioterapia mesmo. Mas ainda assim, a dificuldade das perguntas é a mesma. Vocês vão sentir que tem algumas perguntas que são bem difíceis e algumas perguntas que são bem fáceis. Mas a maior parte é ali, no meio do caminho. Então vamos lá. Assinar a alternativa que apresenta os sinais vitais do corpo humano. Só está separadinho. Tranquilo, né, gente? Temperatura. Aliás, vamos lá, vamos descartando. Coloração de unhas não me interessa. Isso não é sinal vital em nenhum lugar. Então já dá para dar uma descartada nessa. Deixa eu só reforçar uma ideia antes, pessoal. Quando vocês forem fazer essas provas, se tem certeza de uma alternativa, que ela não é, não perde tempo lendo não, tá? De novo, corta. Eu tenho certeza que coloração de unha não é. Tira. Coloração de pele faz sentido para uma variação clínica, mas coloração de unha você pode pensar que é a cianose. Mas não é bem de unha, é de extremidades. E a unha, de repente, coloração de unha dá a impressão que, sei lá, se eu pintar de vermelho, ou se eu pintar de azul, ou se eu pintar de nude, eu vou estar com uma avaliação diferente. Respiração, cheque. Batimentos cardíacos, cheque. Agitação não é sinal vital, não. Agitação é uma escala a gente avalia de Glasgow, de Haas, lembra? Então, agitação também não. Temperatura, frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial. Cheque, tá certo. Tá faltando dor, mas até então. Respiração, pressão arterial, movimento dos olhos. Não, a gente avalia o movimento dos olhos de novo em Glasgow, Haas, Ramsay. Pressão arterial, pulso, batimentos cardíacos. Pulso e batimentos cardíacos está meio esquisito. Coração da pele. Essa aqui, tranquilo, gente? Temperatura, frequência respiratória, cardíaca e pressão arterial. Faltou dor. Considerando que dor é um sinal vital. Levinha. Bem de boa. Quer dizer, se você tiver com sinais vitais na cabeça, é bem de boa. Ó, o WebSE aqui, de novo. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Vamos lá. A respeito do estudo dos sinais vitais, como fundamento básico para o fisioterapeuta, julgue o próximo item. Temperatura, pulso. Não gosto muito da palavra pulso, não, mas faz sentido. Respiração, pressão arterial são sinais das funções orgânicas básicas que refletem o equilíbrio ou desequilíbrio resultante das interações entre os sistemas do organismo e uma determinada doença. A dor aparece como quinto sinal vital, tornando-se um desafio para a reabilitação e para a fisioterapia. Tá, não consegui encontrar nada aqui que justifique que é falso. Ele me trouxe os 4 principais sinais vitais, disse que eles refletem o equilíbrio do organismo e também refletem o desequilíbrio durante uma doença. Perfeito. Se eu tiver uma febre, vai afetar alguma coisa? Se eu tiver uma infecção, se eu tiver, sei lá, se eu quebrar uma perna, vai afetar tudo isso? Então a ideia é perfeito, tá certo? E isso interfere pra gente, pra caramba. E a dor é o quinto sinal vital. Perfeito. Vamos lá. Prefeitura de São José. Sobre os sinais vitais, assinale a alternativa incorreta. A pressão arterial diastólica compreende o pico máximo de pressão no momento em que a ejeção do sangue ocorre. E aí, o que vocês têm para me dizer sobre essa frase aqui? E corresponde ao trabalho de contração cardíaca. O que vocês têm para dizer sobre isso daí? Professor, só um minutinho. A Márcia tá tentando entrar, eu acho. Vamos lá ajudar a Márcia. Deixa eu lá ajudar a Márcia. De qualquer jeito, o que vocês acham, gente? Ei,
Boa noite, consegui. Ô, Márcio, que bom. Ia te mandar o link agora. O que vocês acham, gente? Pressão arterial diastólica compreende a pressão arterial diastólica compreende o pico máximo de pressão no momento da ejeção do sangue. O que vocês têm a dizer sobre? Acabou. Essa é histórica. Essa histórica. Ó, é uma pegadinha, sem dúvida que é uma pegadinha. Se você não estiver prestando atenção, isso cai como certo. Esse histórico é o momento que o coração contrai e se refere, sim, ao pico máximo de pressão, o famoso 12. Só que diástole é quando o coração relaxa. E é o pico, o vale da pressão arterial. É quando a pressão volta para 8. Então, tá errada, e a palavra diástole é o que faz essa pergunta ficar errada, essa alternativa ficar errada, tá? Os sinais vitais compreendem pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura. Adicionou-se a dor como quinto sinal vital. O que eu vou falar agora é meio perigoso, mas se você tem certeza de uma resposta, o ideal seria também você não perder tempo lendo as outras alternativas. Só que eu sei que na hora da prova é muito tenso e você vai querer ler para ter certeza daquilo que você está fazendo. E eu sei também que o tempo que você vai ganhar com isso não é tão grande assim, mas tem certeza absoluta, tipo, vai porque corre o risco de você ler uma alternativa errada e começar a ficar confuso e se sabotar. Do tipo, escrever errada porque ficou nervoso. Mas vamos lá. Sinais vitais são indicadores das funções vitais e podem orientar o diagnóstico, o diagnóstico, o cuidado e o acompanhamento da evolução do quadro clínico do paciente. Certo, isso pode afetar, isso vai me dizer como é que está evoluindo o quadro clínico do paciente. Um conceito de temperatura compreende a diferença da quantidade de calor produzido e a quantidade de calor perdido para o ambiente. Cheque. Se você está produzindo, sei lá, 40 e está perdendo 3, você está ficando com 37 de temperatura. Se você está produzindo 40 e está perdendo 1, você está ficando com 39 e você está ficando com febre. Então essa é a diferença da temperatura. Esse é o conceito de temperatura. Pensando nisso, só sobrou a primeira alternativa. Pedindo a incorreta, tá? Incorreta. Quando vocês encontrarem uma alternativa que tá muito gritante, assim, tipo, tô achando duas certas, dá uma verificada de novo e toma muito cuidado para quando tá pedindo a correta e a incorreta, tá? Vamos lá. Professor. Oi. Só uma perguntinha. Aí, no caso, é a sistólica, né? Mas a segunda frase que está escrita Vamos assim, corresponde ao trabalho de contração cardíaca. A diástole, ela é relaxamento. Então, essa frase também está errada. Também. Então, ó, a pressão arterial. Essa frase, para estar certa, seria: a pressão arterial sistólica compreende o pico máximo de pressão no momento em que a injeção do sangue ocorre e corresponde ao trabalho de contração cardíaca. Sístole. Ou a pressão arterial diastólica compreende o vale de pressão no momento em que a injeção do sangue já ocorreu e se estabiliza. Então, sístole é quando o coração contrai e você tem a pressão máxima. Diástole, o coração relaxa, aí você tem a pressão mínima, que é o 12/8. Fez sentido, gente? Eu acho que esse conceito na aula de cardio, quando a gente for ver ali o porquê desse 120/80, vai fazer mais sentido, vai encaixar melhor essa ideia. Mas para agora, eu acho que o conceito de sístole e diástole já fica legal para vocês pegarem nessa fase agora que a gente está vendo de sinais vitais e antes mesmo de entrar na anatomia dele. Que por enquanto é avaliação. Então, sístole, contração, diástole, relaxamento. Eu penso que sístole é a força que o coração bota para fora e diástole é a pressão que o coração sofre de fora para dentro. Então o sangue sai do coração pela sístole,
E na hora que o sangue está tentando voltar para o coração, é na diástole, quando o coração relaxa. Aí o sangue aperta ele com uma pressão de 80. Mas aí a gente vai... Isso vai fazer mais sentido na aula lá de fisiologia, de função cardíaca. Pessoal, alguma dúvida daqui? Tá tranquilo? Eu não lembro o que eu respondi, mas eu acho que eu não respondi a incorreta. Eu acho que eu errei essa disso aí. Ó, peraí que eu vou dar uma olhadinha. Não Deixa eu abrir lembro. aqui a cola de Mas vocês. eu acho que eu caí na pegadinha do incorreto. Isso é uma pegadinha pesada. Eu tenho esse pressentimento. Deixa eu ver. Ó, eu vou só abrir aqui. Hoje é a primeira aula que eu estou acompanhando, então realmente eu estava sem sinais vitais na cabeça. Eu respondi bem de qualquer jeito. Estou aproveitando a correção agora. Boa, é a melhor forma. Porque aí você vai pegando também como é que... Você vai pegando a manha. Pessoal, não estou conseguindo acessar o Forms. Mas espera aí que até o final da aula... Achei. Uma coisa depois você me fala no privado, foi essa que eu errei. Eu tô curiosa Boa. também pra ver qual que eu errei. Pessoal, tem uma pessoa tentando entrar na sala, mas não está conseguindo. Deixa eu aproveitar esse gancho também. Se vocês não tiverem uma conta, tipo, da faculdade, alguma coisa assim, e não estiver conseguindo entrar, não tem problema. Dá para entrar com qualquer conta de Outlook, tá? Tali, você... Achei a sua aqui. Deixa eu mandar para você, tá? Obrigada, professor. Deixa eu dar uma assistência técnica aqui. Pronto. Vamos lá. Sinais vitais são indicadores do estado de saúde, tá? Cheque, tá certo? Que apontam a eficiência de diversas funções do corpo. Legal. Acerca do tema, assinale a alternativa correta. Sinais vitais não devem ser mensurados após o paciente ser submetido a um procedimento diagnóstico invasivo. Essa pergunta aqui é bem complicada, né? Essa alternativa. O que vocês acham? Dá para medir pressão arterial de quem passou por um procedimento diagnóstico invasivo? Eu acho que sim, porque você precisa Eu acho monitorar que a sim. pessoa mesmo durante o procedimento. Gostei da resposta. Procedimento diagnóstico invasivo, você pode incluir, por exemplo, endoscopia. Endoscopia é um procedimento diagnóstico invasivo. Você pode incluir uma cirurgia, você pode incluir um cateterismo, você pode incluir qualquer coisa. Só que eu quero que vocês lembrem que a gente mede pressão arterial mesmo com o paciente dentro do centro cirúrgico. Eu preciso ver como é que tá a temperatura dele para saber se eu preciso colocar um cobertor nas perninhas dele. Eu preciso saber se de repente eu tô sedando demais e aí a pressão arterial tá despencando e o coração tá quase parando. Entendeu? Professor, que todo paciente fica com monitoramento dos sinais vitais mesmo, né? Todos Fica os monitoramentos são dos sinais vitais, né? Completo. Até mesmo numa cirurgia, principalmente, para poder saber se tá tudo ok, né? Que senão... Então, se ele vai passar por se os sinais vitais vão ser mensurados enquanto ele está fazendo o procedimento cirúrgico, diagnóstico invasivo, imagine depois. Então, sim, isso daí tá certo. Aliás, perdão. A gente mede a pressão arterial, então essa daí tá errada. Os sinais vitais não devem. Não, eles devem. Então, essa daí tá errada. Os sinais vitais não contribuem para a resolução de um problema clínico. Pô, contribui. Se o cara tiver com febre, eu tomo de pirona. Então, tá errada. As variações aceitáveis para adultos em relação à frequência respiratória são de 80 a 12. De 80 a 120. De 8 a 12 respirações por minuto. 12 a 20. 12 a 20. Tá errada. A traqueia é um local de mensuração da temperatura central.
Eu achei essa tão estranha que eu nunca ouvi falar nisso daí, gente. Se for, nunca ouvi falar. Ó, às vezes o paciente está entubado e para a gente ter uma medida da temperatura, a gente às vezes coloca um termômetro pelo nariz até o esôfago, por exemplo. Então é menos agressivo do que você ficar toda hora abrindo a boca com um termômetro, e o mais importante, não é nem pela agressividade, é para você precisar fazer um acompanhamento o tempo inteiro da temperatura. Então, por exemplo, se o paciente fez uma cirurgia de cabeça, eu preciso saber na hora se a temperatura dele começar a cair, porque qualquer alteração da temperatura, ou subir, qualquer alteração da temperatura pode causar uma hipertensão intracraniana. Então, a gente consegue colocar, sim, um termômetro bem lá no centro, tipo, pela boca lá dentro, pelo nariz lá dentro, para saber como é que está essa temperatura em tempo real. Porém, vamos pensar aqui, a traqueia. O que passa na traqueia o tempo inteiro? Ar. Não daria para colocar um termômetro no lugar que você está fazendo o tempo inteiro. A temperatura ia cair. Então, tá errada. Os sinais vitais não devem ser mensurados durante uma transfusão de sangue. O que vocês acham? Acho que tem que ser monitorado, sim. Ó, eu sei que tá um pouquinho na frente, eu sei que não vai encaixar com a nossa pergunta, mas existe um risco muito sério durante uma transfusão de sangue, que é o do corpo reagir ao sangue. Imagina, uma reação alérgica ou uma incompatibilidade, do nada seu corpo pode falar, não quero. Ah, mas é o mesmo tipo sanguíneo. Tá, mas tem 23 chaves ali que podem ou não encaixar. E se não encaixar, seu corpo pode ter uma reação como se fosse... como se ele estivesse recusando o órgão, sabe? De um transplante. Como se fosse uma rejeição, né? Uma rejeição. Obrigado, essa era a palavra. Só que no sangue, se o corpo conseguir... Se o seu corpo tentar rejeitar o sangue que está entrando, poxa, o corpo inteiro está com esse sangue agora. Imagina o tamanho dessa resposta inflamatória. Então, para essa síndrome, a gente chama de TRALI, que a gente vai ver isso com calma, mas basicamente é uma resposta inflamatória tão grande que pode, por exemplo, evoluir com desconforto respiratório. E TACO, que aí sim é a síndrome do corpo todo ficar inflamado. Então, TRALI e TACO. Não vamos ver isso agora, que a gente vai ver isso depois, e é bem interessante para a gente discutir. Só que eu preciso ficar me mensurando como é que está essa pessoa. Ela está recebendo sangue e eu preciso ir avaliando em tempo real. Só que aí, a gente acabou de encontrar um momento que as 5 alternativas estão erradas, talvez. O que vocês acham? Essa alternativa, realmente, ela está com 5 questões, ao meu ver, certas. No gabarito está escrito essa daqui, e eu não encontrei nenhuma chamativa para revisão ou alguma coisa nesse sentido, mas é porque eu também encontrei muitas provas e foi difícil de encontrar o segmento delas. Essa daqui, ao meu ver, não está tão certa. Só que comparando com os outros, é a que está menos errada, talvez. Mas não, uma frequência respiratória não é de 8 a 12. Só uma pessoa que está dormindo respira 8 vezes. E olhe lá. Então, assim, caberia uma conversa. Recurso, né? Caberia um recurso, sem dúvida. Uma apneia do sono, talvez? Por exemplo. Então, ó, a resposta certa é essa, mas eu vou te dizer que eu não concordaria muito bem, não. Assim, pensando nas outras, é essa. Mas eu não concordaria com nenhuma.
Vamos indo. Por enquanto, essa daqui, deixa eu pensar aqui quantas a maior parte de vocês acertou. Mas essa aqui causou muita confusão mesmo. Então, fica tranquila. Se fosse uma prova minha, eu não ia nem considerar ela. Vamos lá. As diversas formas de aferir a temperatura refletem a temperatura central do corpo. Assinale a alternativa que corresponde aproximadamente com a normotermia para o local de verificação. Antes da gente ler as alternativas, quais são os lugares mais fidedignos para a gente saber a temperatura? Qual é a temperatura mais importante primeiro? É a temperatura que está chegando no cérebro. Tanto faz a temperatura da minha mão. Hoje meu pé está gelado. Não quer dizer que eu estou com hipotermia. Só está querendo dizer que meu pé está gelado. Nem estou com frio. Estou até suando na mão. Então está tudo bem. Então a temperatura importante é a temperatura de centro. Cérebro, coração. O resto é importante? Lógico. Mas não é tão importante quanto essa temperatura principal. A gente mede a nossa temperatura de alguns lugares que podem nos dar uma referência de como está essa temperatura. Tipo, a boca, embaixo do braço, que são os mais comuns. A forma mais fidedigna da gente medir a temperatura, na verdade, a forma mais fidedigna de todas, absolutas, é você pegar um acesso dentro da carótida aqui mesmo para medir temperatura. Mas a gente não precisa de tanto, não. A forma mais fidedigna nesse sentido da gente sem precisar invadir tanto o organismo da pessoa é medindo a temperatura retal, porque o reto está dentro do corpo, não é, por exemplo, a boca está o tempo inteiro movendo, engolindo, ou se a pessoa está entubada, está com a boca aberta, não dá para medir pela boca. A axila é fidedigno? Não, está mais para fora do que para dentro. Quer dizer, se eu levantar um pouquinho o braço, acabou. Metade da temperatura já está para fora. Então, dentro do ouvido é uma medida fiel, mas é horrível, né? Imagina, medir temperatura igual um cotonete. Isso você machuca o tímpano da pessoa. Ou pelo reto, que é um pouquinho... É invasivo pra caramba, lógico, mas dentro dessas opções, pelo custo-benefício, é a melhor forma. Então você coloca uma temperatura um pouco mais central, tá bom? Sabendo disso, a gente tem que considerar que a temperatura retal ela vai ser de meio a 1 grau a mais do que a temperatura da axila. Então, por exemplo, uma pessoa com 37, 38 graus na axila, realmente vai me deixar preocupado. No reto, não. Tá de boa, tá tudo bem. Então, considerem sempre o local que você está medindo a temperatura. Boca vai ser mais ou menos aí entre 0,3 e meio grau mais quente que a axila. Então vamos lá. Quanto que é o normal de temperatura, gente? Vocês lembram de cabeça? Deixa eu aproveitar e mandar as apostilas de quem chegou depois lá no grupo. É de 36 a 37,3,8. Não lembro mais o 37. É 37 alguma coisa. Ó, dica. Mira em 36,5. Né? Isso. Mira em 36,5. Aí você coloca 1 grau a mais ou a menos. Então, entre 35,5 e 37,5. Tá. Isso. 37,5 não é febre. E não é nem início de febre e tal. Não. Você só tá com 37,5. Você só tá quente. Quer dizer, normal. Você tá bem. Tá bom? Pessoal que chegou depois, eu vou mandar para vocês a apostila. Antes que eu esqueça. Que é para vocês já terem todo o material que a gente fez antes, tá bom? Pronto, daqui a pouquinho já vai chegando para vocês. Legal. Tá, vamos para as alternativas. Deixa eu voltar aqui para vocês. Axilar de 35,5 a 37,3. Tá certo. 35,5 é meio baixo, né? O que vocês acham? Eu assinalei essa daí.
Mas se levar em consideração o que você falou, 36 graus e meio, um para menos, um para Seria a mais, tá segunda, tudo né? bem. Sim. Gostei. E aí, vocês consideram ela certa ou errada? Ô, professor, a última de 36 a 37, eu acho que essa aqui tá mais certa, porque de Ó, 35 já tá muito baixa. Bom, assim é o que eu penso, né? Agora, vamos seguir para a próxima para descartar? Porque senão a gente vai ficar doidinho com essa daí. tá. Retal, de 35,2. Não, tá muito frio. Ah, mas é retal, e aí... Não, não importa. Mais ainda por ser retal, a temperatura de ver ali tá 37,5, 38,5, não 35. Então, não. Auricular, poxa, lembra de novo. Ouvido tá dentro, tá do lado do cérebro. A temperatura do cérebro tem que ser por volta de 37, 37,5. Então, 34 tá muito fria. Não. Transesofágico. Vocês entendem o que é transesofágico? Não, É aquela pelo questão menos que eu não. você comentou antes, né? A temperatura que passa do nariz até Isso embaixo. aí. Então, ó, trans é através, esofágico, esôfago, através do esôfago, a gente põe um termômetro. É como se a gente pedisse para a pessoa engolir um termômetro. É um caninho, tá? Ele vai até lá dentro e a gente consegue medir em tempo real a pressão do esôfago. Também é uma temperatura que reflete a temperatura central. Então, ó, vou deixar a apostila. Apostila número... Perdão, gente. É que eu sou homem. É uma coisa de cada vez. Então, ó. Esofágico 34,8 é muito frio. Não. O cérebro já está quase parando com essa temperatura aí. Cavidade oral de 36 a 37,4. E aí? Agora temos duas alternativas. Essa e essa. Olha, de verdade. Levando em consideração o que você disse, que 35 já fica muito baixo, então faz mais sentido a última, né? 36. Tá bem. Até 37,4 está dentro do normal. Essa alternativa, no gabarito, está constando como cavidade oral entre 36 e 37,4. Tá? Porém, pensando na primeira questão como axilar, de 35,5, vamos lá, temperatura central não. A temperatura tem que ser de 36,5, perdão, 36,5 no meio, 37,5 para 1 grau para cima, 37,5, 37,3. Poxa, eu acho sacanagem você desconsiderar uma errada só porque a pessoa errou 2 pontos. Mas é isso. Essa é a pegadinha. Esse 0,2 pontos aí é o que está desclassificando. Só que aí vem duas questões. Tem autor que considera que 37,3, 37,5 já seria um quadro febril. Então vai depender também da literatura que foi utilizada. Agora, se você for considerar a primeira, eu entendo o raciocínio. Eu juro que eu consideraria. Se a gente estivesse conversando, talvez eu falaria: tá bom, vai, bora. Mas se for para jogar com o livro debaixo do braço, de regras ali, realmente a última é a que tá certa, tá bom? Faz sentido. Mas essa é pesada, ela é muito boa para desclassificar a gente. Professor, Oi? tem, por exemplo, a temperatura axilar e a temperatura da cavidade oral tem diferenças? A temperatura oral, ela pode ser aí normalmente meio grau para mais. Então, 38 graus na boca não me assustaria tanto. A axilar tende a ser meio grau mais fria.
Que é aquela ideia de que, por mais que você coloque aqui certinho e tal, ainda assim reflete muito mais a temperatura da sua pele do que a temperatura central. E mesmo a temperatura da boca tem que tomar muito cuidado, porque, sei lá, se a pessoa beber água, vai demorar uns minutos aí para esquentar. Se a pessoa tava falando, minha boca tá mais fria do que o resto do meu corpo agora. Então tem muita questão aí envolvida. Mas um corpo ali paradinho, que você vai conseguir avaliar com calma, tranquilidade, tem essa temperatura, esse meio grau a mais, tá bom? E a temperatura anal, 1 grau a mais. Mas eu concordo que essa daí é chata. Pessoal, não tem muita pergunta em fisioterapia para sinais vitais. Então eu peguei e trouxe todas que eu encontrei, tá? Do jeito que tava. Que eu achei melhor a gente discutir exatamente desse jeito. Para vocês saberem como que vai cair lá na prova. A medição da temperatura corporal visa a obtenção de uma média dos tecidos corporais internos. Não é bem uma média, mas... Os tecidos corporais e os processos celulares funcionam melhor dentro de uma faixa relativamente estreita, entre 36 e 38. Não é bem isso, mas ok. Incluindo todas as crianças. As idades, perdão. Criança, adolescente, adulto e idoso. Coisas para se considerar. Crianças tendem a ter uma temperatura um pouco mais acelerada pelo metabolismo. Adolescente, então, parece que está o tempo inteiro com 37,5 ali. E idoso tende a ter uma temperatura mais baixa, porque eles não têm mais tanta atividade e o músculo já está um pouco mais fraco. Sobre a verificação da temperatura corporal, marque a alternativa correta. A via oral é uma opção de medição da temperatura de fácil acesso. Não requer mudança de posição, é confortável para o paciente, além de proporcionar uma acurada leitura da temperatura de superfície. O que vocês acham? Não precisa mudar de decúbito, não precisa levantar, não precisa sentar. Do jeito que você tiver, dá para colocar o termômetro na boca. É conforto, quer dizer, é ruim você ter que colocar o negócio na boca, mas dentro de todos os outros lugares que dá para colocar, tá tranquilo. Dentro do ouvido é horrível. É horrível. Então, dentro da boca, tudo bem. Então, sim, é uma medida acurada. Legal. A via oral é apenas indicada para uso de bebês. O que vocês acham? Eu acho que não, porque vai ser muito difícil manter alguma coisa na boca da criança. Pronto, beleza. Você fez. Gente, vocês já tentaram colocar um termômetro na boca de uma criança? A criança vai cuspir na hora. E se ela não cuspir, ela vai ficar fazendo assim com a língua? E vai alterar a temperatura, porque vai ficar toda hora saindo, entrando, não vai dar uma medida fidedigna. Acabou. Via oral é apenas usada em crianças pequenas. Não, está na mesma da ideia anterior. Não existe aferição de temperatura por via oral. Pô, existe sim, com certeza existe. Desenho clássico de criança com termômetro na boca. As únicas vias de aferição da temperatura corporal são... Aí vai ter que prestar um pouquinho atenção. Pessoal, muito cuidado sempre que a alternativa tiver a palavra sempre e nunca. As únicas vias de aferição de temperatura... Desculpa, eu não consigo nem citar todas as vias que eu conheço. Dá para medir temperatura direto do cérebro, sabia? Você faz um acesso pela fontanela, coloca um termômetro ali e você vai descobrir a temperatura do cérebro. Então vamos lá. Via retal, axilar, membrana timpânica, considerando que a via oral é para alimentação e medicação. Pô, só me deu 3 exemplos? Retal, axilar e membrana timpânica, nem colocou a temperatura oral? Acabou. Fechou? Cuidado com palavras como únicas. Na área da saúde, nem sempre uma pessoa com pressão de 13/9 é considerada hipertensa? Considerando aquela curva de percentis, 95% das vezes, sim. Mas 5% das vezes, não.
Aposto que aqui Nada agora... é absoluto, né? Ainda mais na área da saúde. Aqui, 2 mais 2 nem sempre dá 4. Dá certo, dá 4 em 95% das vezes. Olha, nós somos em 9 pessoas, são 8 mulheres. Eu aposto que aqui tem uma mulher que tem uma pressão um pouco mais baixa do que a média desses 95%. É estatística, não tem como discutir. Provavelmente aqui tem alguém que tem uma pressão aí de 11 por 7, 11 por 6, e tá tudo bem. A minha é baixinha mesmo. A minha sempre foi até a gravidez. Ó, ô gente, joguei uma pedra e acertei 2. Essa é a ideia, tá bom? Gestação muda tanta coisa. Vamos lá. Salto do Pirapora. A monitorização dos sinais vitais indica a condição hemodinâmica de uma pessoa, certo? Um parâmetro muito importante é a temperatura, certo? Os valores de referência para hipotermia são... Vai, sem olhar as respostas, quando que a pessoa está com hipotermia? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Abaixo de 36 graus, né? Isso aí, perfeito. A temperatura entre 37,5 não, inferior a 36,5. Opa, dá uma marcadinha aqui. Temperatura entre 36 e 37 não. Temperatura igual ou inferior a 36. E aí? Temos 36,5 ou 36? Igual inferior a 36. Eu coloquei 36. Ó, uma coisa a gente tá certo. 35,9 é a hipotermia. Beleza. Agora, 36,4 é hipotermia ou não? De novo, tá? Respeitando os 95% da população que está na média. Sim. A temperatura correta é entre 36,5, mais 37,5, 35,5. E aí? Eu consideraria que as duas estão corretas. Eu marquei a segunda, 36,5. 36, 36,5. 36,5. Tá. A alternativa que está no gabarito é essa daqui. Igual ou inferior a 36. Pensa no meio, 36,5. Aliás, perdão. 36,5, tá certo. Eu tô aqui calculando, fazendo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês a reguinha, gente. Pera aí. Professor, Aqui a reguinha. De novo, autores. Deixa eu mostrar pra vocês esse negócio de autor. Que eu tô com o nome deles aqui na cabeça. então vai depender do autor que escreveu. Esse safado aqui, ó. Ah, O Potter é o que realmente teve a última versão mais atualizada de temperatura, tá bom? Segundo ele, 36. Vamos subir ali. Essa aqui é a apostila, tá? 36,1 é normal. 36 graus, eu não me assustaria tanto se fosse uma temperatura axilar, por exemplo. Mas pensando assim, temperatura oral, sim. Por via das dúvidas, tenta decorar essa reguinha aí, tá? Mas usa aquela reguinha, 36,5 para mais ou para menos. Você vai acertar muito mais. Então, ó, de novo, segundo gabarito lá da prova, blá blá blá, é 36, tá? Ô, gente, eu queria muito ter trazido respostas melhores. Eu sei que essas perguntas são tão amplas, né? Eu sei que vai dar fé ficar melhor, prometo.
Por isso que tem tanto BO quando eles lançam algumas perguntas assim. Sinais vitais dão informações importantes sobre a função básica do corpo, como pressão arterial, pulso, respiração e temperatura corporal. O termo bradisfigmia indica. Vamos entender. O que é brad mesmo, pessoal? Vocês lembram? É abaixo. Baixo. Ou fraco, né? Tudo na área do corpo, na área da saúde, de fisiologia, tenta sempre dividir a palavra ali que você vai conseguir montar o sentido dela. Brad é pouco, para baixo. Esfigmia. É pressão, não é? É. Eu não sei o que é esfigmia. Lembra do esfigmo, de pressão arterial. Eu pensei a mesma coisa. Pensei no esfigmo. É isso. O raciocínio é esse, tá? Não faço ideia do que é bradisfigmia, mas eu sei mais ou menos o que é brad e sei o que é um esfigmo. Beleza, você vai acertar. Então, bradisfigmia é pressão baixa. Mas a palavra para pressão... vamos lá. O que a gente mede com o esfigmomanômetro não é bem a pressão. É o pulso, é o pulsar que você mede ali na sua radial. Na sua radial? Ulnar. Isso, radial. Então, esfigmia vem de pulso. Mas tá bom, vamos fazer de conta que eu acho que é pressão. Mas vamos lá. Pulso fino e lento. Tá, isso encaixa. Pulso fino e taquicárdico. Porra, tá falando brad, aqui tá falando taque? Não é. Fica tranquilo, não é essa. Respiração lenta. Respiração lenta é... Qual a palavra? Bradipneia. Bradipneia. Pressão arterial menor que 14/9. 14/9 inclui uma pressão 12/8. Pressão de 12/8 é normal. Sim. Então, por mais que você achasse que bradisfigmia é pressão baixa, tá tudo bem, você vai conseguir acertar. Mas decora não, mas tenta entender. Esfigmo é do pulso, é aquele pulsar. Pressão a gente fala hipotensão, tá bom? Mas é só a frescura da palavra mesmo. Vamos lá. Respira, toma um fôlego, tá acabando. Em relação à avaliação da respiração, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Não permita que o paciente saiba que você está tendo... que está tendo a respiração avaliada. Um paciente consciente dessa avaliação pode alterar a frequência e a profundidade da respiração. Certo. Se você deixar o paciente perceber, ele vai alterar. Agora, vocês, só de eu estar falando de frequência respiratória, só de prestar atenção na frequência respiratória de vocês podem estar respirando mais rápido, mais fundo, mais lento, você já vai alterar. Então não deixe o paciente perceber. Então, não permita que o paciente saiba que você está tendo a avaliação, a frequência respiratória avaliada. Certo. Avalie a respiração imediatamente após determinar a frequência de pulsação, com sua mão posicionada ainda no pulso do paciente. Olha, pensando nessa estrutura de pergunta, ele está tentando bolar uma sequência de avaliação. Eu sei que a gente não conversou sobre isso, mas tem uma sequência certa para você avaliar o paciente. Isso é uma forma correta, tá? Avaliar a frequência respiratória depois de avaliar a frequência do coração ali. Mas faz de conta que a gente não sabe isso daqui, tá bom? Não sei, estou em dúvida dessa daqui. Observe o ciclo respiratório completo. Uma inspiração e uma expiração. Se o ritmo estiver regular, conte o número de respirações em 30 segundos e multiplique por 2. Se estiver irregular, conte durante 60 segundos. A nossa última aula, a gente fez aquela avaliação sobre
o ritmo respiratório. Então, por exemplo, um Shine Stokes, ele vai fazer uma apneia de 20 e 30 segundos. Mas, de repente, ele pode fazer uma frequência respiratória em 10 segundos ali, vai fazer uma frequência respiratória de 60. Vai ficar super taquipneico. Então, se você avaliar por 30 segundos enquanto ele está tendo uma apneia, você vai falar que ele está em apneia. Se você avaliar em 30 segundos enquanto ele está fazendo aquela frequência super acelerada, você vai falar que ele está com uma frequência respiratória de 150, 120. Mas numa média, você vai ter que fazer, então, medir por 60 segundos. Se tiver estável, ins, ex, ins, ex. Não precisa medir por tanto tempo, não. E digo mais, medir por 30 segundos também já está até o demais. Diquinha do coração, mede por 15 segundos e multiplica por 4. A frequência respiratória varia de acordo com a idade. O valor esperado para um adulto jovem é entre 8 e 20 respirações por minuto. O que vocês acham? Essa daqui bastante gente errou. Jovem adulto respira de 12 a 20. 8 é muito baixo. Lembra que eu ainda falei numa pergunta lá em cima? Quando a pessoa está dormindo, mesmo assim 8 é muito baixo. E pensando nas outras, vamos lá. Faz de conta que essa daqui a gente ficou realmente com dúvida. Avaliar a respiração imediatamente após determinar a frequência da pulsação, com sua mão posicionada ainda no pulso, poxa, até que faz sentido. O que não faz sentido é a frequência respiratória de 8. Então, essa daqui é a que está lá no gabarito. Pessoal, eu sei que tem muita pergunta que faz a gente ficar com muita dúvida do tipo... Temperatura de 36,4. Tá normal ou não? Mas a questão é que, primeiro, tem que usar a literatura que eles vão recomendar. O que eu faço nas aulas é usar o que tem mais atual e o que eu mais vejo sendo cobrado, tá? Mas tem que ter um olhar para isso. Recentemente eu tive um colega professor que ensinou uma turma inteira que pressão arterial estava sendo considerada normal agora como 13/9. E não é. A Associação Americana se reúne a cada 5 anos para dar as diretrizes. E a última de 2020 diz que 13/9 é hipertensão. Então a ideia é, usa o que tem de mais atual. Se tiver discrepância de valores, dá uma olhadinha na literatura que vai estar sendo cobrada. Nessas nossas aulas eu estou usando o que tem mais atual, então eu já dei essa mastigada para todo mundo, tá? Eu já passei por essa peneira. Oi, pode falar, mano. Aí, levando em consideração o que a gente falou antes, né? Que tem pessoas, por exemplo, que normalmente têm a pressão um pouco mais baixa. Aí, quando vai para 13,9, como faz? Tá normal? Você entendeu? O pensamento da pessoa que não tá correto? Pessoal, deixa eu contar uma história que eu acho bem legal. Quer dizer, é legal de contar agora. Eu tinha um paciente, tratamento oncológico, que a pressão normal dele era 11/7, 10/6 e estava tudo bem. Até ele dormir, porque quando ele dormia a pressão dele ia para 9/6, 9/5. E um dia ele dormiu na UTI de final de semana e a pressão dele despencou desse jeito. O que aconteceu? O pessoal começou a entrar com medicamento para subir a pressão arterial dele. E o coitadinho deixou. Só que a pressão arterial ela é muito fina para você controlar. Sabe, às vezes você tá com uma pressãozinha. A minha avó, que tem pressão alta pra caramba, hoje, agora, tá no hospital porque tá com pressão baixa. Porque às vezes o remédio faz efeito demais, ou enfim. Deram nora para ele, a pressão subiu muito, ele começou a se sentir muito mal.
E aí ficou nesse intervalo de vai e volta, vai e volta, vai e volta. E optaram por entubar o paciente. Então, quando chegou na Meu segunda-feira, Deus. a equipe que realmente já conhecia o paciente falou, olha, ele tem a pressão assim mesmo. E aí vai todo aquele procedimento. Só que assim, isso custou muito caro para o paciente. Isso poderia ter matado ele. Depois que passou, a gente ainda Com brincou, poxa, você certeza. sabe que você não pode dormir na UTI. Se ele dormiu, a pressão dele despencou. E acordou com um tubo na boca, coitadinho. Então, sim, tem que considerar essas variações. Só que na área da saúde, a gente não vai achar que você é aquela paciente que tem uma pressão de 9/4 que está tudo bem para você. A gente vai achar que você é a média. Então, é legal você se conhecer, porque eu já tive pacientes que tinham frequência de 50, frequência cardíaca de 50. E ele só soube disso depois de idoso. E ele falou que quando ele era mais jovem, ele praticava alguma atividade física e ele ficava cansado mais rápido. Só que, pô, imagina, você vai dar remédio para subir uma frequência cardíaca dessa? O cara tá com o coração há 60 anos batendo devagar. Agora que você vai acelerar? Agora que você vai ensinar o coração dele como é que se bate? Na média? Só para ele parecer normal? Tem um paciente idoso aí, que é menos de 60. Sempre. Então, assim, tem que considerar, sim, cada um é cada um. E o mais importante, conversa com a pessoa. Lembrando que pressão arterial é uma doença silenciosa. Então, se a pessoa tá com uma pressão de 13/8, 13/9, tá com dor de cabeça, tá com todo aquele quadro clínico de hipertensão, tem que dar remédio, tem que controlar. Porque 13/8 para ela tá sendo demais. É muito mais sobre como você se sente do que sobre números. Tá bom? Vamos para a última? Sobre sinais vitais, é incorreto, de novo a palavra incorreto, afirmar: os exercícios, as emoções, como ansiedade, estresse e uso de agasalhos, diminuem a dissipação de calor e, dessa forma, implicam o aumento da temperatura. Vocês assistiram Divertidamente? Que o bonequinho da raiva... Primeiro que ele tem fogo na cabeça. Segundo que quando ele tá com raiva, você vê que ele fica explodindo. Ou se você já viu alguém com raiva, você vê que a pessoa fica vermelha. Aumenta a temperatura. Estresse aumenta a temperatura. E os de agasalho, acho que fica evidente, né? Aumenta a temperatura. Tá certo. Para mensurar a pressão arterial, é necessário certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia. Vamos por partes. Por que ele não pode estar com a bexiga cheia? Porque para regular a pressão, muitas vezes tem a parte de diurética, né? Que é fazer xixi vai acabar ajudando a regular a pressão, tanto que os remédios, eles mexem com isso, né? É isso. Tem uma aula, meninas, que a gente falou sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona. E a ideia basicamente é, a pressão subiu, o seu rim vai soltar mais água. Ponto. Ah, mas eu sou super saudável, jovem, bebi 1 litrão da água e tô com muita vontade de fazer xixi. O que significa que tem muita água na sua bexiga e também tem muita água em todo o seu sistema. Então sua pressão vai estar um pouco mais alta. E se sua bexiga está cheia, significa que seu rim não está tendo como aliviar essa pressão. Então, bexiga cheia interfere na pressão arterial. Ah, vai subir 3 pontos? Não, vai subir tipo meio. 1 ponto já é demais. Principalmente na diastólica. No 8 ali. Mas não vai interferir tanto assim. Nossa, tá com 14/10. Vai fazer xixi que vai melhorar. Não. Não é assim tanto também. Mas é importante. Vai lá fazer o xixizinho, volta, senta e descansa. Não praticou exercícios físicos nos últimos 60 a 90 minutos. Sim, porque se eu estou fazendo atividade física, minha pressão arterial vai estar maior. Não ingeriu bebidas alcoólicas.
Álcool pode interferir, sim, na pressão arterial, normalmente para baixo. Algumas pessoas ficam até vermelhas porque dá uma dilatada. Café é estimulante, vai aumentar a sua pressão arterial. Comer demais vai desviar sangue para o seu sistema digestório. Come uma feijoada que você vai ficar lento, pesado, sua pressão arterial está caindo. E fumar também aumenta a pressão arterial porque também é um estimulante. E perna cruzada, acho que esse é um pouquinho mais fácil, porque todo mundo já mediu a pressão e alguém falou, descruza a perna. Porque se você está com a perna cruzada, o sangue está difícil de descer. E se ele está difícil de descer, ele está ficando acumulado aqui em cima. Nossa, quanta coisa, né? Então, sim, tudo isso aqui interfere. Tá certo. Em adultos, o pulso normal em repouso é de 60 a 100 batimentos por minuto. Se ele for irregular, muito rápido ou muito lento, pode-se considerar um sinal de doença cardiovascular. Sim, um coração muito acelerado ou muito rápido ou muito lento faz a gente pelo menos desconfiar que tem algum problema no coração. Taquipneia é a diminuição da frequência média dos movimentos respiratórios, que pode ser verificada contando-se durante 1 minuto o número de inspirações e expirações. Vamos lá, não sei o que significa taquipneia. Poxa, taque. Uma criança taque, uma pessoa taque é uma pessoa acelerada. Pneia é de frequência respiratória. Então, taquipneia é aumento da frequência respiratória e não diminuição. Então, a alternativa errada... Já matou aí, né? É aqui. Pessoal, eu já vi questões do tipo... Taquipneia é o aumento da frequência cardíaca. Blá, 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 blá. Então, tomem cuidado, tá? Vou enviar. Não coloquei meu nome. Pronto. Depois eu mostro para vocês, tá bom? Dúvidas? Todo mundo chegou bem até aqui? Vou parar a gravação. Aí a gente já publica esse.